estão vocês? Então, hoje venho com mais uma aula e o tema da nossa aula hoje é o profissional de saúde, um cuidador. Você já parou para pensar que você está em um curso de formação que é da área do cuidado? Quais são as implicações que essa formação, que essas áreas do cuidado têm sobre o cuidador? Então, com a aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai começar discutindo sobre o cuidador sob tensão, quais são os aspectos que influenciam, que justificam essa tensão do cuidador. Vamos falar sobre essa relação de cuidado, né? Cuidador e cuidado. Falaremos sobre as repercussões do mundo atual sobre essa relação de cuidado e fecharemos a nossa discussão falando sobre quem cuida do cuidador. Então, começando com o primeiro tópico, um cuidador sob tensão. O que você pensa sobre essa afirmação? O que justifica dizer que o profissional de saúde é um cuidador sob tensão? Quais seriam os aspectos que envolvem, que contribuem para esse estado do profissional de saúde? Primeiro vamos começar pela questão de quem é essa pessoa cuidada. Quais são as características que envolvem essa pessoa que chega até o profissional em busca de cuidados? Então, nós nos deparamos com uma pessoa que está em vulnerabilidade, tanto na sua saúde física, o que pode deixar vulnerável a saúde emocional. Essa pessoa pode chegar até a gente com vulnerabilidades emocionais, vulnerabilidades sociais, vulnerabilidades familiares. Então, essa pessoa chega com um conjunto de fatores que contribuem para a sua fragilidade. E ter esse contato direto com pessoas em situação de adoecimento, isso tem algum impacto sobre aquela pessoa que está ofertando cuidado. Uma outra questão também sobre essa pessoa que busca cuidado é a confiança que ela deposita no cuidador. Ela chega com uma série de expectativas em busca de respostas que possam aliviar seu sofrimento, aliviar sua dor. E essa tentativa de encontrar a cura, de encontrar uma solução e uma solução de forma efetiva, buscando respostas para o seu problema, isso gera no cuidador uma certa ansiedade, aquele sentimento de que ele tem que atender esse paciente em todas as suas necessidades. Isso acaba contribuindo para esse estado emocional, para o adoecimento do profissional de cuidado. O cuidador também ele depara com o paciente muitas vezes em situação de terminal, aquele paciente que os recursos hospitalares, os recursos profissionais já estão muito limitados para o quadro desse paciente. Nós já tivemos uma aula, abordamos esse tema, falando sobre as vivências do profissional frente ao paciente terminal e o quanto isso deixa essa relação de cuidado bastante afetada, uma vez que esse profissional ele depara com suas limitações, onde ele passa a sentir impotente frente àquele paciente que está ali diante dele. Então, outra questão que justifica a afirmativa que o profissional de saúde é um cuidador sob tensão está ligada às relações de trabalho, ou seja, às condições de trabalho. O que envolve as condições de trabalho? Está ligado à questão da segurança do profissional. Um exemplo agora nesse momento atual do Covid, que é uma doença de alto índice contagioso, e o quanto isso vulnerabiliza os profissionais. Então, a necessidade de equipamentos de proteção que possa garantir a esse profissional uma certa segurança é fundamental para minimizar estes impactos sobre a sua saúde emocional. Então, a gente falar em condições de trabalho, nós estamos falando da segurança que é ofertada para esse profissional e muitas vezes ele não depara com os equipamentos de proteção necessários, deixando esse paciente tenso, ansioso, inseguro no seu contexto. Outras questões também está ligada à estabilidade
né, a instabilidade profissional, onde esse profissional não tem uma garantia no seu local de trabalho, muito incerto a questão do vínculo, pois a gente, né, hoje nós percebemos pouco concursos públicos que podem garantir uma certa estabilidade. A questão também financeira, do valor que é pago. Muitas vezes esse profissional não se sente valorizado. Então esses fatores têm influenciado aí e contribuído para essa tensão do profissional. Outro aspecto que o texto destaca também está ligado aos recursos tecnológicos. O que envolve os recursos tecnológico? A questão de equipamentos necessários que esse profissional precisa para desempenhar a sua função, porque muitas vezes o profissional está ali motivado, tentando dar o seu melhor para fazer a diferença, mas quando ele precisa de um certo recurso, de um equipamento, ele não tem ali nessa disponibilidade para ofertar esse serviço que é necessário. Vamos pensar um pouquinho em outro tópico? O outro aspecto que o texto nos convida a pensar está ligado à questão da relação profissional, desse intercâmbio entre profissionais, que muitas vezes tem sido ausente no contexto de trabalho, onde a relação fica muito centrada nessa díade profissional e paciente. Isso contribui para uma visão fragmentada desse paciente, onde a gente perde de vista a visão holística, que é o que nós temos discutido aí no decorrer, né, do nosso semestre. E outra coisa que a gente percebe é que com essa ausência de intercâmbio, essa ausência de troca, este profissional se vê muito solitário na sua atuação, na sua profissão. Isso também deixa vulnerável ali a uma certa tensão e adoecimento emocional. Outra coisa importante é que no contato com o paciente, esse profissional ele pode reviver situações relacionadas à sua própria história de vida. Então, o profissional, por exemplo, que está tendo ali contato com uma criança, pode remeter ali a um quadro que ele já vivenciou com o seu filho, ao estar cuidando de um idoso. Então, esse contato com profissionais em sofrimento pode fazer com que o profissional venha reviver situações dolorosas e emergir novamente essas emoções que esse profissional já vivenciou, ao ter que ter contato com experiências parecidas com as suas. Estes são os desafios que o profissional de saúde enfrenta e a partir destes desafios nós precisamos pensar quais são os cuidados que esse profissional precisa ter, quais habilidades que ele precisa desenvolver para poder lidar com essa série de fatores que compromete o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar, né, mental aí. O outro tópico que o texto traz para a gente está falando sobre profissional de saúde, relação entre cuidador e cuidado. Aí o texto ele começa com uma reflexão, fazendo alguns questionamentos sobre a motivação do profissional de saúde ao assumir essa profissão do cuidado. Então, eu vou perguntar para você, o que te motivou a escolher essa área? O que motivou você a escolher uma profissão que está voltada para o cuidado de pessoas? Talvez você, se nós estivéssemos aqui em um encontro virtual com todos participando no mesmo momento, teríamos uma diversidade de resposta. O que o texto coloca para a gente, aqui a visão do autor, ele diz que ele não acredita que existe um cuidador absoluto. O que seria esse cuidador absoluto que ele fala? Ele fala o seguinte, que às vezes a pessoa, quando entra na área do cuidado, ela está muito mais pensando na sua necessidade de ser cuidado, nessa necessidade de ser cuidada, do que mesmo oferecer cuidado. Essa é uma visão que o autor apresenta. E o que você acha aí da visão deste autor? Você concorda com isso? Que muitas vezes quem escolhe a área do cuidado é porque gosta de ser cuidado, é porque está em busca de cuidado. Ao cuidar, ele acredita que vai ter um reconhecimento e ser cuidado também. Uma outra coisa que é destacado nesse ponto é que sobre
a motivação também de quem busca cuidado. E aí o texto fala que a doença, ela na maioria das vezes funciona como um porta-voz de outras necessidades desse paciente. Que necessidades? Quais necessidades seriam essas? A necessidade de ser cuidado, de ser compreendido, de ser escutado, a necessidade de ser tocado. Muitas vezes a pessoa precisa de um toque, de um olhar afetuoso, de um gesto afetuoso. Então essa relação de cuidado vai mostrando pra gente, trazendo algumas sinalizações das carências afetivas da pessoa que estamos ali cuidando. Então a gente precisa estar atento a essas sinalizações e a partir daí a importância daquilo que nós temos trabalhado. Eu sempre falo dessa visão holística, dessa visão, de um olhar integral do paciente. Então, precisa ficar atento com aquilo que o paciente está buscando nessa relação de cuidado e de que forma nós estamos sendo tocados por isso, como é que isso está envolvendo a gente. Então, aqui, às vezes, o trabalho terapêutico, o processo de cuidar, ele vai estar relacionado, ou seja, passar pelo toque. Que essa é uma das necessidades que pode estar por trás da queixa que esse paciente apresenta. O outro tópico que o texto traz é o mundo de hoje e suas repercussões sobre os profissionais de saúde. O que o texto traz de características do mundo de hoje? Quais são as principais características que o nosso cenário, que esse mundo atual traz pra gente? Se a gente fosse pensar assim, nós estamos em um mundo pós-moderno, temos algumas características dessa geração atual e como é que isso influencia as relações de cuidado? Então o texto pontua para a gente a questão da velocidade da informação, da tecnologia, da fragilidade de vínculos. O texto fala de relações mais conflituosas, o texto fala de relações competitivas. Então é esse cenário que vem causar, ou seja, que podem causar alguns impactos nesse bem-estar profissional e interferir nessa relação de cuidado. Então, os seres humanos, eles deparam hoje com uma quebra, da sua identidade pessoal, com rupturas de vínculos, e isso vem fragilizando as relações. Outro aspecto importante é a questão: quem cuida do cuidador? Então, o profissional de saúde é aquele que oferece cuidado. A palavra cuidado tem um significado, a sua origem etimológica na palavra cura, tem também um sentido de zelo, desvelo, atenção, dedicação. Isso é o que o profissional vem ofertando aos seus cuidados, às pessoas que são cuidadas. E o que a gente tem observado é que existem muitos grupos aí de cuidadores de idosos, cuidadores familiares, mas a gente quase não tem observado algumas práticas de grupos voltados para o cuidado do profissional que também está nessa relação de cuidado. Então o texto coloca uma carência em relação a esse aspecto e que muitas vezes o próprio profissional de saúde ele tem que começar a desenvolver seu autocuidado com essa carência de serviços que são ofertados para o cuidador. E como é que seria isso então? O texto deixa como uma sinalização a importância de grupos onde os próprios profissionais eles podem realizar grupos para trocas de experiências, para relatos tanto das suas experiências exitosas como das experiências que tiveram mais dificuldade, e esse espaço de troca pode servir como um espaço que vai ali servir como amparo desses profissionais, fortalecendo os laços, fortalecendo os vínculos. É importante pensar em que tipos de programas que os serviços de saúde devem desenvolver para esses profissionais. Então, o que é importante? O profissional de saúde ele tem estado muito preocupado com a sua formação técnica, mas se a pessoa não cuida de si mesmo, como é que ela vai cuidar do outro? Então, a gente termina aqui
com esse questionamento, com essa reflexão, pensando, e eu já deixo para você pensar, quais são as áreas, né? Ou seja, as formas de cuidado que você pode desenvolver. Quais são as habilidades necessárias que um profissional precisa para conseguir lidar com mais resiliência estes desafios no campo de trabalho? Então, o profissional de saúde, como ele está numa situação que deixa vulnerável, existe a questão do autocuidado, a gente precisa pensar, né, naquele texto que nós estudamos anteriormente, inteligência emocional, trabalhar melhor os relacionamentos interpessoais, precisamos pensar em formas de desenvolver elos, suporte social que pode nos ajudar nesse processo, preocupar com a alimentação saudável, com práticas de atividade física, tentar ajudar ter vínculos saudáveis, boas relações. Isso são alguns elementos, alguns fatores que podem influenciar no bem-estar deste profissional. Então, nós estamos aí diante de uma profissão desafiadora, mas o cuidar é prazeroso. Mas preste muita atenção, quando você cuida de alguém, de quem você descuida? Então, para que a gente possa cuidar do outro, precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. E aqui nós terminamos, nos encontraremos na nossa próxima aula. Um abraço!